Cláudia Matarazzo é uma expert. Tem 20 livros publicados, mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Foi cerimonialista do governo de São Paulo, portanto, nessa questão de boas maneiras, ela sabe tudo e mais um pouco. Claudinha, muito obrigado. Obrigada, eu estava morrendo de saudade de você. Eu queria que você falasse sobre essa modificação de hábitos e costumes no tópico boas maneiras, com a chegada da internet, com a passagem das crises que nós tivemos, enfim, com tudo que aconteceu e que nós estamos num novo mundo. É um novo mundo, realmente, viu, Amaury? Porque eu falo sobre isso desde 94, portanto, 30 e pouquinhos anos. Eu assisti à revolução da internet, porque não tinha celular. Quando eu fiz o primeiro livro, não existia celular. Então, eu assisti a gente começar a ficar fanático e se comunicar por celular, primeiro computador, depois celular, aqui assim. E agora, nessa segunda etapa que a gente teve em 2020, problema da pandemia. Pós-Covid, nós estamos assim no tudo virtual, que a gente ainda não equilibrou, né? Aí tem o trabalho presencial, o trabalho híbrido, então é um novo mundo, sem dúvida nenhuma. Você tem um blog muito concorrido chamado Sem Frescura. O que é? São as boas maneiras sem frescura? Eu acho que é muito importante, eu sempre bati muito na tecla do sem frescura. O meu primeiro livro é o Etiqueta Sem Frescura e todos os que vieram em seguida, em geral, tem o amor sem frescura, o casar sem frescura. Por quê? Porque primeiro que etiqueta é para simplificar a vida e as pessoas têm um conceito errado de etiqueta. Elas acham que só porque você é educado, você é complicado. É o contrário, a regra está lá para simplificar, para todo mundo falar a mesma linguagem, que é a linguagem dos gestos, né? Do comportamento. Então, tem que ser sem frescura. E o que é frescura? Quando é desnecessário. Então, por exemplo, o casar sem frescura me perguntavam muito, mas o que é um casamento sem frescura? Falou, casamento só tem que ter 3 coisas, tem que ter beleza, tem que estar bonito, tem que ter alegria, né? E tem que ter emoção. Não agregou nada dessas 3 coisas para a festa, é frescura. No seu blog, o Sem Frescura, quais são os assuntos mais recorrentes? Mais recorrentes é mesa. Porque mesa de jantar. A gente redescobriu o prazer de comer à mesa. E não precisa ter dinheiro, não precisa gastar muito, mas fazer uma mesa arrumadinha, que dá mais prazer do que ficar lá na frente da TV, com uma coisa equilibrando aqui. Então, a mesa me perguntam muito. É uma das coisas muito recorrentes. E casamento, né? Você, como cerimonialista do governo de São Paulo, você deve ter uma coleção de histórias e de coisas que você deve ter evitado que políticos, que governadores poderiam ter feito comprometendo-os nessa questão de boa educação, de elegância, de etiqueta. Eu tenho uma história que me marcou, porque é prova que as autoridades, elas em geral, elas não prestam atenção na orientação do cerimonial. E eu gosto de contar isso porque foi em todos os níveis a desatenção. E a gente só se safou porque nós, brasileiros, somos muito simpáticos. E eu falava um italiano razoável com o chefe de cerimonial do Vaticano que veio acompanhando o Papa Bento XVI. Porque foi o seguinte, veio o Papa Bento XVI, 8 meses de negociações, conversando com a equipe. A única coisa que eles pediram pra gente, super simpáticos, falaram, olha, vermelho é a cor do Papa. Então, a gente pede que as pessoas não usem vermelho. Perfeitamente. Veio todo mundo de vermelho. Você não está entendendo. Aí, assim, o governador Serra falava assim, olha, governador, então, terno, tá, o vermelho é a cor do Papa. Beleza. Era o presidente Lula, governador Serra, e tinha uma exposição que tinha um curador de uma exposição linda de arte sacra. Muito bem. Chegou o Papa, desce do carro, tá o Gasbarri, o chefe de cerimonial aqui, o governador Serra adentra o recinto para receber o Papa, um lindo terno e gravata vermelha. Presidente Lula, gravata vermelha. E o curador, que eu não me lembro o nome dele, da exposição, de gravata vermelha. O doutor Gasbarri, o chefe cerimonial, olhou e falou assim, mas que cosa é questo? Ele falou,
Mas é um scherzo, ele falou, vocês estão brincando? Gente, aí tem o santo do cerimonial, né? Eu nem pisquei, eu falei, Senhor, me ajude. Eu falei, no, dottore, credo que é um omaggio, acho que é uma homenagem. Aí ele deu risada e falou, mas tá bom, vai, deixa. E o Papa, evidentemente, não se atentou a tudo isso, porque estava preocupado com coisas mais elevadas. Mas não pode, né? Ele relevou. Relevou, mas pode criar uma situação constrangedora. Cláudia Matarazzo, especial.